Bom, tá comigo, é isso? Isso, pode compartilhar aí, Fran. Super obrigada, gente. Prazer, muito bom dia. Deixa eu começar aqui. Então, como a Sandrine já disse, eu sou a Fran. Queria agradecer muito esse convite. Eu sou super a favor da troca de experiências. Eu sempre digo que a gente não vai ter tempo de errar e nem de acertar tudo, né? Então, essas trocas, elas nos facilitam muito. Então, parabéns aí pela organização e super obrigada pelo convite, tá? Eu queria começar passando rapidamente um vídeo para vocês da nossa empresa, porque senão eu vou ficar aqui falando, contando, e eu sou apaixonada, então para eu não perder muito tempo com a minha paixão, eu vou passar um vídeo só para vocês verem do que a gente está falando e um pouco da nossa empresa, tudo bem? Vejam aí se vocês estão ouvindo o som. Deixa eu carregar aqui o vídeo. We love the world, the gift of life, music, friendship, and the bonds that unite us. With love, much love, we make beauty. Come and get to know us. Over 50 years ago, these words began to inspire an ever-expanding group of people. Seeds in a network which would go beyond anyone's expectations. The little shop became one of the largest companies in Brazil and in Latin America. And the words written on that first invitation became Natura's reason for being. Well, being well. Through the generosity and pioneering vision of its three founders, Luis Seabra, Guilherme Leal, and Pedro Passos, Natura set new standards for innovation, running courageous campaigns to embrace aging and celebrate true beauty. And launching the Natura Ecos line, which incorporated ingredients from Brazil's biodiversity into its cosmetics, uniting science and traditional knowledge, protecting the forest and generating income for thousands of families in the Amazon region. Natura was a pioneer in practicing sustainability, long before it became a buzzword in the corporate world. At the beginning of the 21st century, Natura began to seek international partners that could amplify and strengthen its mission. The first big opportunity came about in 2012, when we joined forces with Aesop. Aesop was founded in 1987 by Dennis Pafitis in Melbourne, Australia, producing high-quality products from scientifically tested botanical ingredients. With its commitment to truth, transparency, and education, as well as its unique approach to customer experience, the bond between the two companies was immediate. 5 years later, our paths crossed with The Body Shop. Anita Roddick's vision that business can be a force for positive social change has always served as a source of inspiration for Natura. In 2020, Avon joined the Natura & Co family. Founded in 1886 by David H. McConnell in New York, Avon pioneered the direct selling model and provided financial independence for women all over the world. These values are still key drivers today, making Avon the company of women for women, on her own terms, in her own way. A new journey has begun. Believing that we are greater than the sum of our parts, we joined forces to strive for a better world. 4 iconic beauty companies are united under Natura & Co for a better way of living and doing business through positive social, economic and environmental impact. Active in more than 100 countries across all continents with 200 million consumers, we believe in the transformation of the global economy and the power of sharing in its myriad of expressions, in the combining of strengths and the strength in our differences, in mobilizing communities through experiences, in connection, comprehension, coexistence and collaboration. The near future is bright.
and filled with inspiring and transformative possibilities. Nourish beauty, empower consultants and representatives, cultivate relationships, change the world with passion, integrity, courage. We will conduct business as unusual. We will challenge the status quo to go beyond. With you and with the world's biggest women's network, more than ever, we are ready to create not just another beauty group in the world, but the best beauty group for the world. Tudo bem, gente? Esse é o nosso grupo formado pelas 4 marcas. A minha intenção é sempre aqui tentar angariar mais consumidores, tá? Espero ter conseguido. Ok, deixa eu só sair daí. Bom, então, agora, tendo apresentado a nossa empresa, de novo, obrigada aqui por estar com vocês. Eu vou apresentar quem somos. Eu sou a Fran, eu sou Head de Gestão de Mudanças de Natura & Co, América Latina. Nós estamos dentro da diretoria de Organização e Gestão, dentro da vice-presidência de Pessoas, Cultura e Organização. Tá? Eu tenho um núcleo que a gente chama de núcleo duro, de pessoas de change. Então, Milene, Isa, Luli, é o que a gente chama da elite de change, né, dentro da Natura, são as pessoas que têm a visão holística de todo o processo da organização. E tenho o time satélite, então, a depender do tamanho de uma iniciativa, a gente aloca pessoas especificamente para tratar de um projeto, ou contratamos consultorias, tá? Então, esse é o nosso núcleo. Bom, nós temos uma ambição como gestão de change, né? Como área de change, que é estar a serviço da maior maturidade possível em gestão de mudança na organização, sempre potencializando um mindset de agilidade das pessoas de forma coordenada e descomplicada e gerando ambiente de confiança. Então, a gente trabalha com muita escuta ativa, a gente ouve muito os nossos clientes para ir ajustando a estratégia do change. Tá? Então, as ferramentas que a gente usa, em sua maioria, é a escuta para a gente criar boas estratégias. O nosso case aqui, nós vamos falar de mudanças constantes, então a gente está vivendo um mundo de constante mudança. Eu não sei se para vocês isso acontece, né? Para a gente quase não tem mudança na organização. Então, assim, a gente dorme de um jeito, acorda de outro. Então, nós precisamos de pessoas com esse mindset de mudança constante. Aplicar, a gente entende que é possível aplicar a gestão de mudança e métodos ágeis em qualquer instância de transformação e não apenas na tecnologia. E métodos que facilitem a transição são sine qua non. Então, quais são os métodos, novos métodos que a gente pode trazer aqui, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer aqui, ó? O que é gestão de mudança ágil? Eu acho que o primeiro passo para a gente falar de agilidade em gestão de mudança é a gente entender o que é gestão de mudança ágil, né? Então, a metodologia ágil é um conjunto de técnicas, né, que tem o objetivo de potencializar a gestão de qualquer processo de transformação. Então, tornando isso mais rápido, mais eficaz, mas não necessariamente fazer rapidinho. Então, tem uma diferença aí, né? Para entender o que é a metodologia ágil, a gente precisa pensar em 3 palavras que eu sempre acho que são fundamentais: simplificação, dinamismo e interação. Então, a agilidade traz muita interação. E são várias as formas de trabalhar a agilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem Kanban, Scrum, Lean, Dynamic System, Safe, tem várias formas de tratar a metodologia ágil. Em geral, a gente está falando muito do Scrum, que é uma técnica versátil, flexível, que tem dinâmica própria para organizar equipes, etc. Tá? Então, a metodologia é segmentada por ciclos, a gente chama de sprints, e a gente vai entregando isso a partir do momento que a gente escolhe um Product Owner, que é um dono do produto. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que, assim, ó, primeiro vamos avaliar qual é o tipo de mudança que a gente tem, né? Se a gente vai trabalhar com uma iniciativa ágil em cascata, temos sempre um patrocinador para essa mudança, né? E a gente sempre tem rede de transformação. Qual é a rede que nos apoia nisso? Porque não teremos olhar em todos os lugares, então a gente constitui times multidisciplinares. E aí a gente começa a gerir a iniciativa. Mudança será sempre uma questão humana, seja ela ágil, cascata ou até híbrida. Então, eu digo para vocês que hoje em dia também é fácil as pessoas trabalharem com modelo híbrido de gestão, que é caprichar na fase de planejamento, né? E aí, quase como que no método cascata, mas as entregas a gente vai fazendo em ciclos de desenvolvimento menores, tá? Então, a depender da iniciativa, é importante escolher qual é a metodologia que a gente vai trabalhar.
no diagnóstico, né, o desafio, a gente tem sempre um desafio que pode ser técnico ou adaptativo. No desafio técnico, eu digo que tem sempre um pouco menos de dificuldade, porque a gente vai entender quem é o impactado, qual é a liderança envolvida, comunicar, treinar, alinhar internamente os processos e as estruturas. No desafio adaptativo, nós estamos dizendo que a gente precisa suportar a transição humana, porque eu vou mudar mindset. E aí as pessoas precisam de um desenvolvimento integral para isso. Então, a depender se o desafio é técnico ou adaptativo, a gente tem maior ou menor profundidade num tema de gestão de mudança. Tá? Então, suportar a transição humana e ter um desenvolvimento integral do indivíduo para ele passar pela transição é sine qua non aí em processos de transformação. Bom, desafio técnico. A gente tem sempre uma direção clara, lógica, né? Um foco em método. O novo é mais familiar para quem está vivendo a mudança. E a gente tem risco e possibilidade de erro são mais baixos, porque a gente sabe, né? Técnico é aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente fala de adaptativo, a gente requer uma revisão de crenças, né? As pessoas precisam mudar a sua forma de pensar, né? E os seus comportamentos também. Então, não tem uma resposta certa ou errada, porque pessoas não são exatas, né? E a mudança é sempre uma fonte de desequilíbrio para a organização e para as pessoas. Então, requer mais tolerância à ambiguidade, aos paradoxos que a gente vai viver. Então, as pessoas só podem ser bem-sucedidas se avaliarem quem são, seus valores e como elas podem desenvolver conhecimentos e habilidades que elas não possuem. E aí é que vem o nosso tema gestão de mudança, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas na transição? Então, o impacto significativo de poder e de interdependência sempre vem a reboque numa transformação mais adaptativa, tá? Bom, e aqui a gente sempre diz que mora um conceito de agilidade no que se refere à mudança de mindset. Eu posso dizer assim, eu tenho técnicas ágeis, mas eu tenho uma mudança de mindset ágil dentro de qualquer processo. Porque como a gente está vivendo, gente, o mundo muda constantemente. Então, o mindset ágil, ele cabe em qualquer processo de transformação. Uma coisa é técnica, eu posso não ter o Scrum, o Kanban ou o que seja, mas o mindset ágil, hoje, ele é sine qua non. Então, a gente precisa trabalhar mindset ágil nas organizações. O que eu estou dizendo é que, assim, ó, a transição é a mudança é mais lógica. A transição é uma resposta emocional a esta mudança, tá? Então, mudança é uma das grandes palavras do nosso tempo hoje. Então, muda mercado, muda tecnologia, muda estratégia, muda direção. Isso é tão importante a ponto da habilidade da gente se adaptar rapidamente a uma mudança ser hoje um dos principais critérios usados para avaliar e até por que não dizer para a gente julgar uma pessoa dentro de uma organização, né? Então, a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Então, no mundo em que a gente está em transformação constante, virou quase que uma regra não resistir à mudança, porque ela vai acontecer. Então, esse seria um dos maiores pecados hoje em dia de qualquer colaborador, resistir à mudança, tá? Então, mudar é um evento externo. Se eu mudo, eu estou fazendo um evento externo. Ele é situacional, ele é rápido, ele é objetivo, independente do método que a gente vai utilizar. Mas transformar, viver a transição é um processo. Então, é importante a gente refletir internamente sobre o que a gente quer. E ele é interno, ele exige reorientação, ele exige reorientação psicológica, ele é mais subjetivo, as pessoas não sabem o que vai acontecer, elas têm a noção de que a gente está com uma oportunidade de futuro ou resolvendo um problema presente, mas elas precisam ter uma reorientação psicológica para isso, é subjetivo e é mais demorado, porque estamos falando de pessoas. Então, reconhecer o gap entre a teoria da ação da mudança e a transição é super importante para a gente criar essa tensão criativa e um aprendizado sobre mudança, tá? No nosso contexto, a gente está falando que o mercado, o que os clientes estão buscando hoje? Experiência imersiva, então todos os clientes querem uma experiência a qualquer hora, em qualquer lugar, para escolher quando, onde eles querem interagir com as marcas e viver uma experiência de compra cada vez melhor. As empresas querem se conectar com os consumidores para que eles possam viver suas propostas de valor, fazer com que eles experimentem e adquiram produtos e serviços para que se tornem clientes e desenvolver e nutrir uma relação duradoura
para que os clientes sejam leais. Então, como é que a gente junta tudo isso? O consumidor mudou muito, principalmente durante esse processo de mudança que a gente viveu, de pandemia. Então, o consumidor é outro. O que nós estamos fazendo agora? Olhando para a jornada desse consumidor, né? Então, a jornada de um usuário, ele tem todas as etapas que ele percorre e como é que a gente faz isso ao longo do tempo. No modelo típico, né, a gente tem pouco foco no cliente e uma velocidade em atender as necessidades do mercado, né? Ela quase não existe. Então, a gente vai trabalhando frações da jornada. Então, os times são dedicados por projetos com alocação parcial e a consequência de um modelo típico é ter um alto custo de gerenciamento, baixa colaboração, falta de sentimento de dono, comunicação mais complexa e atrasos por tempo de espera, né? No modelo colaborativo, que é o que a gente está implementando agora, o modelo colaborativo para olhar a jornada do cliente, a gente tem times multidisciplinares. Eu não sou dono do meu pedaço, eu sou dono da jornada do cliente, né? Eu faço parte da jornada do cliente. E a consequência de um modelo como esse é um menor custo de gerenciamento, um alto nível de colaboração, um sentimento, sim, de dono, porque é nosso, nós precisamos olhar o resultado final no cliente e não apenas o meu pedaço. Eu tenho uma visão mais holística. A gente simplifica a comunicação e é uma meta única e alinhada ao negócio, tá? Então, isso é o que nós estamos fazendo. Para isso, a gente traz um método ágil de atender, né? Porque não dá para eu me planejar para entender o que vai. Vamos planejar 3 anos para criar um projeto para atender o consumidor. Ele vai mudar. Então, nós precisamos ir fazendo e entregando. Essa é a diferença do método ágil que eu trouxe para vocês, né? Na metodologia ágil, a gente consegue dar respostas mais fracionadas. Então, a diferença entre, como eu disse, é a velocidade de execução na adaptação do processo que diferencia um método ágil de um método cascata. Tá? Então, a forma de trabalhar, ela traz na pré-iniciativa mais inovação, pré-viabilidade, tem o business case e a seleção de portfólio. Durante a iniciativa, a gente faz as entregas do projeto do programa. Na transição, os outputs, transferência para o usuário final, transferência de conhecimento. No início da operação, a gente incorpora essas novas competências na organização. E aí a gente vai olhando essa curva de realização de valor. Tá? E depois a gente vai sustentando o modelo, e aí não acaba quando termina. Volta, porque a gente vai ter que ter outra mudança, e vamos fazendo, e vamos retroalimentando. Tudo bem? Qual que foi o contexto que nós usamos para esta jornada? Alguém está controlando o meu tempo, gente? Não, eu estou no tempo ainda, né? Tá. Sim, estou controlando, e você já está com 15 minutos, 17 minutos. Tá bom, muito obrigada, vai dar tempo. Qual que foi o nosso contexto de change para atender a essa estratégia de atuar nas jornadas? Nós tínhamos um desafio, que foi conceber e gerir uma estratégia de change, considerando jornadas alinhadas entre os nossos países, com baseline único, e que fosse interdependente, né, entre essas frentes de trabalho. A nossa atuação pressupõe artefatos de change para empoderar os stakeholders. Lembre-se, não vamos conseguir dar conta de tudo. É uma empresa muito grande. Então, como é que a gente faz num cenário como esse? A gente prepara os líderes para que eles se apropriem e acelerem a adoção dessa nova forma de operar. Uma governança, então, construção de ações de forma alinhada e orquestrada com os nossos business partners, né? E validada sempre com o core team do projeto. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a transformação ela vai ser resultante da mudança de mindset, de um maior protagonismo e de uma visão holística de todos, tá? Então, assim a gente vai dando suporte aí a upskilling e reskilling das pessoas. Os fatores críticos de sucesso que nós mapeamos para fazer essa entrega foi o senso de urgência para motivar a mudança, alianças, né, para impulsionar as nossas iniciativas, então ter sempre agentes de mudança, uma visão clara de onde a gente quer chegar, com uma macro narrativa e um deep dive por iniciativa, né, porque uma coisa é a visão macro, outra coisa é um deep dive dentro de cada iniciativa. Uma comunicação eficiente, né, sobre a mudança, então como é que a gente segmenta e cadencia esta mudança, para as pessoas terem sempre um status recorrente de quais são os símbolos de evolução do que a gente está tendo. Empoderar os times, né, para que eles contribuam e deem feedbacks contínuos com relação ao que está acontecendo. Ter metas tangíveis, então, quando a gente fala de agilidade, não temos uma meta para entregar lá daqui a 2 anos. As metas são de ciclos curtos. O que eu entrego na primeira sprint? O que eu entrego depois?
tá? O ritmo, que é a cadência de monitoramento, então acompanhamento de resultados, de mudança, e a rota, quando for necessário, a gente muda em função da escuta que a gente faz. E sempre alinhado com a cultura, tá? Então, temos que tomar um super cuidado. Agora a gente faz tudo rapidinho, entrega de qualquer jeito? Não, nós temos uma cultura de excelência, de execução, a gente tem uma cultura de trabalho em equipe, então, mudança como parte da cultura organizacional. Esses foram os nossos fatores críticos de sucesso. A conexão e a visão alinhada que nós construímos, ela traz a construção de um propósito, né, com uma narrativa clara, então a gente define o caminho. Na definição do caminho, a gente estabelece o propósito, a gente estabelece as prioridades, avalia a referência do estado atual, define o público-alvo, né? Depois, na perspectiva da organização, como é que a gente alinha a organização? Tendo um design de interdependência entre as demais iniciativas, construindo uma governança de gestão de mudança entre essas iniciativas, apoiando os princípios de cultura, né? E os comportamentos, e preparando a liderança nas ações necessárias, além de identificar os gaps de competência para a gente entender o que a gente precisa capacitar de upskilling e reskilling aqui. E para acelerar a mudança, a gente projeta e implementa os caminhos de crescimento por iniciativa, habilita os aprendizados, identifica os impactos, né, para apoiar na mitigação, comunica de forma cadenciada e mede os resultados da adoção ao longo de todas as etapas aí do processo. E depois a gente escala os comportamentos vencedores aí para estimular sucesso. Não dá para a gente fazer tudo isso com um time tão pequeno. Então a gente diz assim: o Core de Change ele participa de elencar quem são os públicos e os enablers, os modelos de interdependência, a organização e governo, a comunicação e a medição. Mas a gente conta com os líderes das iniciativas. Eles são responsáveis por dar um ok no propósito da narrativa, por orientar qual é a jornada onde a gente quer chegar, direcionar o caminho para acelerar e dizer qual é a performance. E o RH e a cultura também têm seu papel dentro desse contexto, tá? Então, quando a gente cria um arcabouço de artefatos de change, não dá para a gente dizer que é uma pessoa de change que vai fazer isso. Todos têm um papel, porque todos são líderes de transformação, tá? Todos têm que liderar. Então, como é que a gente vai equilibrando estas atividades, dizendo que cada um tem uma responsabilidade dentro desse processo de transformação? E aí a gente tem as iniciativas encapsuladas, o Change e outras que a gente tem no radar, sempre com uma governança integrada aí de gestão de mudança. A nossa abordagem, como eu disse, né, ela é uma abordagem ágil, então a gente tem a ativação de gestão de mudança com sprints. Então, aqui é só um exemplo, tá? Em uma sprint, a gente faz preparação e entendimento dos OKRs, faz reunião de trabalho para entendimento, traz os mapas dos canais de comunicação, aonde a gente vai comunicar e o quê. Então, aqui a sprint 1 foi uma preparação do change. Na Sprint 2, a gente começa a construir os produtos, divulga o diagnóstico de change para os stakeholders. Então, para cada fase, a gente vai dizendo assim, eu não vou entregar tudo lá na frente, eu quero saber o que entrego nesta sprint. E para cada sprint, a gente vai acompanhando os milestones das iniciativas, né, dos projetos. Então, o change ele está diretamente relacionado às entregas das iniciativas. Para isso acontecer, a gente tem o que a gente chama de cerimônias ágeis. Então, assim, a gente só consegue governar através de cerimônias para a gente dizer, estamos indo bem? O que está acontecendo? Então, nós temos todas as segundas-feiras a planning. Então, nós vamos planejar as nossas próximas entregas, tá? Então, é o planejamento das entregas das sprints. Todas as quartas-feiras, nós temos uma sync. Na sync, a gente vai olhar dependências, alinhamentos, riscos, pedido de ajuda. Gente, ó, eu planejei. Na planning, eu combinei de fazer isso. Aí eu vou lá na Sync, na quarta-feira, e digo, gente, preciso de ajuda, preciso de remoção de barreira. Está acontecendo isso, não vou entregar o que eu planejei. Como é que a gente faz para mitigar? E na sexta-feira, a gente tem a delivery. Então, na delivery, a gente fala quais foram as entregas e revisa o plano. Putz, não deu certo, vamos ter que revisar e colocar na próxima planning. Deu tudo certo, a entrega foi essa, a gente tem o definition of done de cada uma das entregas, né? E aí a gente apresenta. No meio de tudo isso, a gente tem a daily. E as dailies duram 15 minutos. Gente, fizemos a planning. No dia seguinte, daily, como é que estão as coisas? Quarta-feira, sync, tem remoção de barreira? Quinta-feira, daily, como é que estão as coisas? Sexta-feira, entrega. Tudo bem? Regras de ouro. No silent disagreement. Então, assim, não dá para falar, ai, fiquei quieto, não comentei nada na reunião, estou com vergonha. Não, não tem isso. Vamos lá, vamos dizer o que está acontecendo e vamos seguir. 70% é consenso, mas 100% é compromisso.
tá? Então, não dá para consensar tudo. Uma vez que a gente fechou, 100% tem que estar compromissado com aquela definição. Qualquer trabalho ou decisão é melhor de forma colaborativa. Então, tudo que a gente constrói é colaborativo. Trabalho em time é diferente de todos fazendo tudo. Então, isso é super importante numa gestão ágil, né? Não é todo mundo que faz tudo, cada um tem o seu papel, né? Ao final do prazo, uma decisão será tomada. Então, sim, terminou o prazo aqui, vamos tomar uma decisão, estando você presente ou não, né? E a gente pede desculpa, mas a gente não pede licença. Então, assim, se tiver que ficar, dá para fazer? Não, não dá, gente. Vamos lá, vamos fazer. Putz, deu ruim aqui. Desculpa aí, vamos consertar, tá? Então, uma organização mais ágil, ela é mais autônoma, ela tem mais accountability na liderança, tá? Os Fran, resultados. 25 minutos. Fechando aqui, Termina. última tela. Just in Ok. time. Resultados. Base para o alinhamento entre as disciplinas. Então, a gestão de mudança ágil. A gente está no ambiente ágil. É esperado que a mudança evolua continuamente ao longo do tempo. Então, a mudança final vai sempre acontecer com entregas repetidas da mudança que ocorre nas interações, nas sprints, e sempre integradas. E elas criam um novo ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ter, para isso, cocriação para a mudança. Então, sempre uma abordagem interativa, com envolvimento e participação das pessoas. Sempre alinhamento frequente, né? Então, trabalho cooperativo, diálogo frequente, transparente, suporte do time de mudança, desde a liderança até a linha de frente. E feedback. A estratégia e planos de gestão de mudança sempre ajustados aos feedbacks que a gente vai ouvindo, vai recebendo. Deu ruim aqui, muda a rota ali, tá? Então, é para isso que servem, inclusive, as cerimônias.